Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos iniciar aqui lendo Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Então a palavra diz assim: eu vou ler na versão linguagem de hoje. Lembre-se disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta, aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita da liberdade. As pessoas, se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que esta pessoa fizer. Então, ali quer dizer que todo homem, né, ele esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não manifesta a justiça de Deus. Então, Tiago diz ali, né, lembrem-se disto. Nós devemos estar sempre prontos para ouvir. Ser tardio para falar e tardio para nos irar. Você já viu aquela pessoa que você nem consegue falar? Ela não te dá espaço? Ela não te deixa falar em nenhum momento? Você tenta falar e ela pensa assim. Então, nós devemos estar prontos sempre para ouvir. Ouvir as pessoas e também ouvir a voz de Deus. Primeiramente, ouça. Reflita sobre o que você ouviu, seja de alguém, através da palavra, reflita. E seja mais tardio ainda em se irar. Porque tem pessoas que, dependendo do que ouvem, elas explodem, né? É igual você descar uma dinamite lá, né? Colocar fogo nela, bum! Então, existem pessoas que são assim, que dependendo do que elas ouvem, elas não sabem refletir sobre o que elas ouviram, sobre as palavras que foram ditas para ela. E ela logo já fala e já se ira, briga, discute. Por isso que muitas vezes, muita discussão não termina bem. Porque as pessoas não sabem esperar o momento certo de esperar a sua vez de falar. Elas não refletem naquilo que foi dito e já vão dando logo a sua opinião, já vão colocando, né? Ah, eu acho assim, eu penso assim, e não é dessa forma. E a palavra diz aqui, né? Porque a raiva humana, a ira, né? Não produz o que Deus aprova. O que uma pessoa irada faz? Fala palavras que ferem, que machucam, que não tem mais como engolir de volta e tornar atrás. Muitas vezes as palavras, elas ferem mais do que um tapa. Tem palavras que as pessoas escutam que ferem tanto elas, que seria 1000 vezes você tivesse dado um tapa nela do que você ter falado aquilo para ela. Ela entra, desce, e a pessoa guarda no coração aquilo que foi dito, que foi lançado contra ela ou para ela, né? E, portanto, deixem todo o costume moral e toda má conduta.
Aceitem com humildade a palavra que Deus planta no vosso coração, no coração de vocês, dependendo da tradução, a palavra que em vós é enxertada. Então aceitem a palavra que está sendo pregada, a palavra que está sendo lançada no teu coração. Aceite, não rejeite. Faça de acordo com o que Deus está mandando. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, ou seja, não sejam somente ouvintes da palavra, mas ponham em prática. Porque aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é como uma pessoa que se olha no espelho, né? E vê como é que ela é. Não surtiu efeito nenhum. Porque quando você se olha no espelho, antes de sair, eu vou aqui, vou me olhar, tá legal, sai. Daqui a pouco ela sai, como é que será que tá meu cabelo? Ela não lembra. Então, nós precisamos praticar a palavra que nós ouvimos. Se a palavra diz que nós devemos estar prontos para ouvir, ser tardios para falar e tardio para nos irarmos, é isso que nós devemos fazer. Estar prontos para ouvir. Às vezes você vai ouvir de alguém, mas você não vai falar nada. Não. Eu estou só te ouvindo. Pode falar. Deixa ela falar e diga para ela, não. Eu vou analisar tudo que me foi dito, depois eu vou te dar uma resposta. Isso é uma pessoa sensata. Por que muitos casamentos terminam? Por que muitas discussões não são evitadas? Porque um quer falar mais alto do que o outro, um quer gritar mais do que o outro, porque um quer ter mais razão do que o outro. Eles não sabem esperar o momento certo de falar. Ouça. No momento certo, você vai falar. Com calma, com mansidão, com sabedoria. Eu quero ler agora aqui em Provérbios 18:20 diz assim: você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. É muito sério. Você terá que aguentar as consequências de tudo que você disser. Porque tudo aquilo que sai da nossa boca, nós vamos prestar conta em juízo. Se nós falarmos mal de alguém, nós vamos prestar conta diante de Deus em juízo. Está escrito na palavra. Nós vamos sofrer as consequências das nossas palavras. Daquilo que nós lançamos sobre a vida do esposo, da esposa, dos filhos, do sogro, da sogra, do colega de serviço, do vizinho. Nós vamos sofrer as consequências daquilo que nós falamos, de tudo o que disser. Tudo. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Em Tiago fala que a língua é um pequeno membro cheio de peçonha mortal e pode lançar uma alma no inferno. Uma língua venenosa, gente. Sabe aquele programa que tem ali o Momento da Venenosa? Que ela para lá só para fazer fofoca da vida dos famosos e contar aqui e contar ali? Pois é. É a língua. O que a língua tem falado, o que tem saído da tua boca? Que palavras você tem pronunciado? Palavras de bênção, de maldição? Você tem se irado com facilidade? Então é o momento de nós refletirmos, né?
nesta palavra. E eu quero ler com você, deixa eu só achar aqui. Eu quero ler com você Efésios, né? E nós precisamos, gente, mudar o nosso pensamento, nós precisamos mudar o nosso entendimento, né? Nós precisamos ser transformados, mudados, né? E aqui em Efésios 5:22 diz, né, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra estas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Então, o Espírito Santo, ele produz em nós frutos de amor, de alegria, de paz, de paciência, domínio próprio. Tiago fala que aquele que conseguir frear a sua língua, então nós só vamos conseguir ter domínio quando nós tivermos os frutos do Espírito na nossa vida. Aí nós vamos ter sim, né, o domínio de tudo aquilo que sai da nossa boca, que devem ser palavras, né, que devem para nos edificar. Aqui em Efésios 6, no versículo 7, diz assim: não se enganem, ninguém zomba de Deus, ou dependendo da versão, Deus não se deixa escarnecer. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Então, não se deixe escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem plantar no seu terreno da sua natureza humana é o que ele vai colher. Se ele plantar ira, raiva, revolta, ele vai colher tudo isso. Ele não tem como escolher, eu quero colher amor. Não. Se ele plantou discórdia, fofoca, intriga, discussão, divisão, separação, é isso que ele vai colher. Mas o que plantar no terreno do Espírito de Deus, colherá a vida eterna. Então, se você quer colher a vida eterna, busque esses frutos do Espírito, busque ser cheio do Espírito Santo de Deus, se edifique, se fortaleça, cuide as palavras que saem da sua boca, que sejam palavras para te edificar, para te abençoar, para abençoar alguém, não para amaldiçoar, não para falar mal de alguém, mas que sejam palavras de vida, que você profetize vida sobre a vida das pessoas, que você profetize bênção sobre a vida das pessoas. E o fruto, né, mas o Espírito de Deus, ele produz em nós. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos amor, alegria, paz,
paciência. Nós vivemos em paz com todos. As pessoas estão sempre em pé de guerra. Sabe por quê? Porque elas não têm o Espírito. Elas não são cheias do Espírito. Ele produz em nós esses frutos. Delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Domínio próprio. Ter o domínio sobre a sua língua, domínio sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, ter controle. É isso que o Espírito Santo produz em nós. Sabermos ouvir, ser tardios para nos irar e ser tardios mais ainda, né? Para nos irar. Ele produz essa paciência em nós. A paciência de ouvir, a paciência de, né, de não se irar com facilidade. É isso que ele produz em nós. Todo homem seja tardio, né, para falar e para se irar, e pronto para ouvir. Se você analisar, nós temos 2 ouvidos e uma língua só, que é para a gente ouvir mais e falar menos. Se fosse para a gente falar demais, a gente ia ter 2 línguas, mas nós temos só uma, e causa um dano terrível se a gente não tiver controle sobre ela. Então nós temos que aprender a ouvir mais, ser tardios para falar, tardio para nos irar. Mas nós só vamos ter esse controle, esse domínio, se nós tivermos o Espírito de Deus em nós. Ele produz em nós esses frutos, ele gera em nós esses frutos. Quando nós buscamos e quando nós colocamos em prática a palavra em nós enxertada, a palavra que é pregada. Não adianta eu só ouvir a palavra e não praticar ela. Eu preciso buscar o Espírito Santo. Eu preciso desejar o Espírito Santo. Dizer, Espírito Santo, habita aqui, me enche. Eu quero esses frutos, eu quero ser cheio de mansidão, de paciência, viver em paz com todos, ter a paciência, ter o domínio próprio. É isso que você tem que desejar. Quando Paulo disse, tudo que é puro, que é verdadeiro, né? Nisto pensai, olhai para as coisas do alto. Porque se nós formos olhar para as coisas daqui, você vai se irar, você vai se contaminar, você vai brigar. Nós precisamos pensar nas coisas do alto, desejar as coisas do alto. E isso o Espírito Santo de Deus vai gerar em nós, vai trabalhar em nós, se nós praticarmos a palavra. Devemos ser ouvintes e praticantes, colocar em prática tudo que nos é ensinado pela palavra de Deus. Então, reflita sobre esta palavra. Seja cheio do Espírito Santo. Busque, peça para Ele, eu quero que o Senhor gere em mim esses frutos, porque eu quero viver em paz com todos, eu quero viver bem com todos, eu quero ter paciência, eu quero ter o domínio próprio. Só que isso não vai acontecer assim, ó. Não. Isso, você vai se deparar com situações para você ter paciência, para você não se irar, para você não brigar. Você vai se deparar com N situações para que isso seja gerado e trabalhado na sua vida. Não é como num passezinho de mágica, não. Se você pedir paciência, você vai se deparar com tantas situações
para você explodir e perder a paciência que você nem vai imaginar. Mas quando você está orando e está pedindo para Deus isso, Senhor, eu quero ter paciência, Deus vai te dar. Você vai ver, você vai conseguir ter o domínio naquela situação, você vai ter paciência. E quando você pedir o domínio próprio, então vai ser assim, ó, aparecer em situações para você ter domínio. É isso, é assim que esses frutos são gerados em nós. Nós vamos nos deparar com situações para que isso seja gerado em nós. Então busque isso, almeje isso. Viva em paz com todos, tenha paciência, tenha amor, tenha longanimidade, tenha domínio próprio, temperança, mansidão. Seja uma pessoa mansa, calma, que as pessoas gostam de ouvir, de estar perto, aquela pessoa que transmite paz. É isso que nós passamos quando nós temos o Espírito e esses frutos na nossa vida. Então guarde esta palavra, reflita nela, que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por estas pessoas, Pai querido, que estão buscando por esses frutos, que eles sejam gerados, que eles frutifiquem nessas vidas, Pai. Que o Espírito Santo habite nesses corações, que o Espírito Santo faça morada e a transformação geral, Pai, nestas vidas. Que o Espírito Santo, Pai, venha conduzir esta pessoa, direcionar, abençoar, corrigir, instruir ela, Pai. E as palavras que saem da sua boca, que sejam conduzidas pelo Espírito, que não sejam ditas pela carne, mas que sejam cheias do teu Espírito, Pai. Que seja uma pessoa cheia do domínio próprio, da mansidão, de sabedoria, de paciência, de paz, de amor, Pai. Que essas pessoas transbordem esses frutos nas suas vidas, que elas sejam pessoas que transmitam paz para aqueles que estão ao seu redor, pessoas que sejam agradáveis de estar em seu meio, Pai. Que o Senhor opere estas maravilhas na vida de todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.